Bom dia, bom dia, bom dia, paz e graça. Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. E falando sobre família, eu quero que Deus abençoe a sua casa hoje com essa palavra. Eu trouxe comigo meu amado pastor Tarsis Júnior e ele tem uma palavra na igreja esses dias e me chamou a atenção. É um texto que se encontra lá em Números, capítulo 1, versículo 2, que diz que Deus chama o Moisés e pede a Moisés para contar o povo, para fazer um censo. E ele pede para contar homem por homem, nominalmente, cabeça por cabeça, de família por família. E eu perguntei para o pastor Tarsis, por que sei que Deus pede para contar se ele já sabia o número exato de até mesmo cada fio de cabelo da cabeça de cada um deles? Pastor Tarsis Júnior, por que ele pediu para chamar um por um e contar um por um? A pergunta é muito boa, a proposta é muito válida. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado por dividir esse tempo contigo aqui. Esse texto é fascinante, porque esse é o segundo ano que o povo transita do Egito para a terra da promessa. O texto é claro no versículo 1 que este é o segundo dia, é o segundo mês, é o primeiro dia do segundo ano e do segundo mês, que eles saíram da escravidão em direção à terra prometida. Observe, eles viveram muitos anos debaixo de um jugo de escravidão. Eram imigrantes indesejados. Eles tinham uma vida de escravo. Você vive, você forma família, você tem os seus convívios sociais como escravo. Agora eles estão num processo de transição para uma terra que será deles. A preocupação de Deus ali é formar entre aqueles homens um exército. Sim. Como é que a gente forma um exército de quem viveu ou de quem nasceu num cativeiro? Você precisa, primeiro, trabalhar a identidade dessas pessoas. As pessoas precisam saber quem são. E é interessante que nesse censo que Deus pede para Moisés levantar entre os israelitas, Deus manda fazer 3 perguntas. Primeiro, qual é a sua ascendência? Quem são os seus pais? Segundo, quais são as pessoas que vivem com você? Quem são os seus filhos? E terceiro, qual é o seu nome? Manda levantar o censo com essas 3 perguntas, cabeça por cabeça, para saber o número. O que Deus está tentando fazer? Deus está tentando devolver àquelas pessoas uma identidade, dar a eles a capacidade de se ver como pessoa, de se ver como um indivíduo. E aqui entra algo que é fascinante, que Deus, quando está nessa busca por nos dar ou por restaurar a nossa identidade, Deus linka a nossa identidade à família. E essa ligação não é só emocional. A gente às vezes pensa que essa questão de família é só por uma questão emocional, passar o final do ano, né? Trocar presente nos aniversários. Não. Há um projeto específico. E perceba como Deus olha para a nossa identidade e Ele vê a família embutida nessa identidade. Então, é uma tentativa do Senhor de dar àqueles homens uma perspectiva da vida que talvez eles não tinham. Olhar para o lado, olhar para as pessoas que Deus presenteou para andar conosco nessa jornada. Então, esse é um texto belíssimo, é um convite do Senhor, Davidson, para nos tirar dessa distração que a gente vive, essa correria maluca. Nós somos hoje escravos de um sistema. Somos escravos de compromissos de trabalho, compromissos acadêmicos, compromissos sociais. E a gente, às vezes, não percebe o quanto a gente está deixando de lado ou o quanto a gente está perdendo da família. Então, esse projeto de Deus, ele passa pela família. E a minha oração é que nessa reconstrução da nossa identidade, Deus nos ajude, Davis. E eu não sei o que você pensa sobre isso, mas Deus nos ajude
a fazer um censo dentro da própria alma. Isso, pastor. E olhar para quem vem antes da gente. Eu só estou aqui porque eu tenho um pai, eu tenho uma mãe. Eu tenho alguém que aplanou meu caminho para chegar aqui. Eu só estou aqui porque eu tenho uma missão de dar àqueles que vêm depois de mim uma estrutura emocional, espiritual, para que eles possam dar continuidade a essa jornada. Eu estou aqui para eu me conhecer, ver quem sou eu. Então, a gente não pode perder esses detalhes, Davidson. É Deus tentando nos colocar um óculos que talvez a gente já perdeu, que é olhar para dentro da casa, sabe? Aproveitar aquilo que Deus nos deu. Você acha que a gente perde muito tempo, pastor, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, às vezes em casa, a gente dá pouco espaço para o nosso relacionamento? Como é que isso diz? Você acha que isso está sendo geral nas igrejas hoje? Digo igreja porque falamos como igreja, mas nos nossos dias, por causa de talvez redes sociais e toda essa distração que tem, você acha que nós estamos perdendo os nossos filhos? É isso que o senhor quer dizer com isso? Eu penso que essa distração ela é geral. No nosso quintal espiritual, né, esse patrimônio do Senhor que a gente chama de igreja, a gente tem a palavra como base para nos despertar dessas distrações. Eu penso que sim, Davis. Eu penso que dentro da igreja eu faço um autoanálise, um autoexame, e eu percebo o quanto é fácil levar a vida por levar sem estar atento àquilo que Deus me deu como pai, como mãe. Eu tenho 42 anos e aí você diz, não, mas eu não devo mais obediência. Não, você não deve mais obediência, mas você deve honra. A Bíblia vai tratar... é bom. Você deve honra ao seu pai, à sua mãe. E perceba que a Bíblia ela é recheada de propostas dos céus para os homens que envolve a família. Então você vê, por exemplo, a arca, quando Davi tenta trazer ela para Jerusalém, e acontece o episódio ali dos filhos de Abinadab, um deles acaba morrendo, a arca vai para a casa de Obed-edom, e o texto diz que a bênção do Senhor alcança toda a família, toda a casa. Toda a família. Na experiência de Cornélio, Deus se revela a ele dizendo que isso seria bom para toda a família. Na experiência de Paulo com o carcereiro, Deus alcançou o carcereiro através de Paulo e toda a sua família. Aleluia. Então, assim, nós precisamos pensar que há algo que Deus tem para minha casa. Hoje eu conversando com uma irmã, e foi assim a gota d'água para essa conversa de hoje. Ela vai se batizar agora no próximo batismo, e ela disse assim, eu sou a primeira, pastor, mas eu estou indo na frente, porque atrás está vindo a minha família. Glória a Jesus. Então, Glória a Jesus. Eu tenho que abrir os meus olhos, eu preciso fazer esse censo, olhar. E essa questão de olhar para os pais não é para mandar um dinheiro, não é para... A gente às vezes acha que essas obrigações são suficientes. Eu já trabalho muito, pastor. Eu trago a coisa... Você faz isso, parabéns, a sua obrigação como pai, como esposo. Só que Deus quer mais. Deus quer que a gente aprenda a sentar no carpete com as crianças, olhar para o pássaro com as crianças, dar uma volta no parque com as crianças, perceber o crescimento, perceber a evolução deles, perceber a maturidade chegando, sabe? O abraço antes de ir para o trabalho, o abraço quando volta, o beijo na esposa antes de sair de casa. São coisas que o distraído não percebe. Aí Deus vem e fala, para transformar num soldado, eu quero que você aprenda a olhar quem forma a sua casa, quem forma a sua família. Aleluia. Então, se a gente entender esse recado, Deus tem coisas preciosas para você acha que foi isso então que Deus chamou Moisés e falou, Moisés, eu quero que você vai lá e entre em contato com um por um, deixa eles conectar um com o outro. É isso diz que o texto... Você acha que Deus joga isso como uma lição pra gente porque eu sei que ele poderia ter chegado lá e falou, mas você já tem 1.295.000 homens, tantas mulheres, ele podia falar tudo isso, mas ele deixa essa comunhão acontecer, esse mover entre eles acontecer. Você acha que isso foi proposital de Deus? Absolutamente. Eu corro o risco de dizer que tudo faz parte de uma grande engrenagem, de uma grande estratégia. Ô Davidson,
Que soldado vai para a guerra e luta por algo que não tem valor? Não, eu vou para a guerra, mas eu preciso vencer essa guerra porque eu tenho. O texto diz que no censo foi proposto que ele fizesse uma leitura dos seus pais, dos seus filhos e de si mesmo. Então, eu vou para a guerra porque eu tenho uma razão para voltar. Então, eu vou guerrear. Deus levantou um exército daqueles homens que vieram de um quadro de escravidão. Sim. E se transformou num grande exército. Num grande exército. Então, esses homens, ao resgatar a identidade, eles percebem que eles têm uma razão para voltar para casa. Ô Davidson, nós hoje precisamos entender isso. As pessoas estão perdendo as razões de voltar para casa. Não é para voltar para casa para ficar no telefone. Não é voltar para casa para ficar vendo os filmes propostos pelas plataformas. É voltar para casa para desfrutar da família. É estar junto. Isso. É voltar para a mesa. É voltar a comer à mesa com a família. É desfrutar do desenho que o filho acabou de fazer. E não ter aquela crítica de que ele desrespeitou as linhas e borrou. Mas não, é exaltar, dizer assim, filho, é isso. Parabéns por essa conquista. Hoje o meu filho entrou no seu primeiro dia nessa nova fase do adolescente da escola. Ele entrou hoje no seu primeiro dia. É uma nova escola. Uma nova escola. É ligar e perguntar como é que foi seu dia. O que você sentiu? Qual foi a experiência? Essa comunicação nos faz soldados para a guerra. E se a gente entender isso, meu amigo... Não volta mais. Não, tempos que não voltam mais. Né? E não tem batalha que a gente vai perder. A gente vai guerrear diferente, vai trabalhar diferente. Então, é um convite de Deus para uma formação excelente de um exército. E eu quero fazer parte disso. E eu convido as pessoas que estão nos ouvindo hoje, que são seus ouvintes aqui, a fazer parte disso. Eu acho que nesses dias nós estamos precisando muito de ouvir isso, nos nossos dias. Essa geração, parece que a geração desligou um pouquinho desse vínculo de família. Então essa palavra é uma palavra muito boa para os nossos dias. Isso, e não considerar a família apenas como um degrau social para a fase adulta. Não, considerar a família como um propósito. Um projeto de Deus. Sabe? Quanto das nossas quanto a gente leva para o casamento das experiências que a gente vive dentro de casa. Sim. Quanto que a gente vai passar para os filhos daquilo que a gente viveu. Então, que Deus nos ajude nessa reconstrução da identidade. Amém. A pergunta do Senhor para nós é: quem são os seus pais? Quem são os seus filhos? E quem é você? Que a gente esteja pronto para responder essas perguntas ao Todo-Poderoso. Amém. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado, pastor Tarsis, por mais essa participação maravilhosa do Senhor aí. Que Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe a sua casa. Quem sabe Deus vai trabalhar no seu coração para você juntar a sua família, passar a conhecer mais os seus filhos, talvez a conhecer até mesmo a sua esposa e entender que isso é um projeto de Deus, que a sua família, a sua casa é um projeto de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Paz e graça.